Podem sentar, em nome de Jesus. E nós vamos estar falando aqui sobre a história do Natal. Então, quando nós nascemos, chegamos a essa terra, já existia esse feriado, né, que é um feriado que é o feriado com certeza mais marcante, tanto no Brasil como no mundo. E quando nós nascemos, nós encontramos esse feriado, o feriado do Natal, a festa do Natal. E quando nós lembramos de quando éramos crianças, quem não teve o privilégio, né, de nascer, né, conhecendo a Escritura, a verdade, muito pouco se lembra sobre Jesus nesse período. Então, o que nós lembrávamos de quando estava chegando o Natal? Então, o que se lembrava? Presente, né? Quem é que colocou o sapatinho na janela, né, com um pedido para esperar ali o brinquedo ou tudo mais? Quem é que já fez isso? A pastora Daniela conta que ela fazia isso quando era criança. Então, muitas e muitas histórias com respeito ao Natal, que nós poderíamos falar aqui, a questão do Papai Noel. Então, muitos acreditavam, de fato, que existia o Papai Noel. Só que quando a gente para analisar o Natal do mundo e o Natal bíblico, e ver a origem de quando começou a se comemorar o Natal. Pergunta para a pessoa que está dizendo, você sabe quando iniciou essa comemoração? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Os apóstolos, né? Eles comemoravam o Natal, o nascimento de Jesus? Não se comemorava. Então, o que nós vamos falar aqui nessa manhã? Então, a origem, desde quando se começou a comemorar o Natal. Então, a palavra Natal significa o quê? Nascimento. E no dia 25 de dezembro se comemora o nascimento de quem? De Jesus ou do Papai Noel? De Jesus. E esse nascimento e esse Natal, essa palavra que significa nascimento, em outros países, como na Alemanha, significa noite bendita. Né? Para a língua inglesa é a missa de Cristo. E para nós aqui no Brasil é Natal de Jesus, deveria ser, mas é o Natal. A partir de quando se comemorou o Natal, essa data, né, foi estabelecida? A partir de quando? Então, só para a gente recapitular, nas Escrituras, na Bíblia, então nós não vamos encontrar nem os apóstolos, nem a igreja primitiva comemorando o Natal. Então, o livro de Atos dos Apóstolos se comemora os 30 primeiros anos da igreja católica, da igreja de uma maneira geral, os 30 primeiros anos da igreja. Só que não aparece a igreja primitiva. Fala para a pessoa que está de sala, não aparece a igreja primitiva comemorando o nascimento de Jesus, e nem nascimento de ninguém, porque na época não se tinha esse hábito de comemorar o aniversário. Só que, se a gente passar, a igreja do primeiro século não se comemorava. E aí a gente lembra que na história mostra os cristãos sendo martirizados. Então, no primeiro século, no segundo, no terceiro século, não se comemorava, não há registro histórico da igreja comemorando o nascimento de Jesus nesse período. Então, a data, dia 25 de dezembro, ficou estabelecida no ano de 354 depois de Cristo, pelo imperador Justiniano, segundo o comentário bíblico de Champlin. Então, a data ficou estabelecida em 354. Fala para a pessoa que está do seu lado, para ela não esquecer. 354. Ficou estabelecido pelo imperador Justiniano. Segundo a fonte, né, o comentário bíblico de Champlin.
Só que havia muitas outras datas antes dessa. Então, dia 25 de dezembro ficou estabelecido nesse período. Antes desse período se comemorou o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 2 de janeiro. Se comemorou em abril, maio, foram várias datas até as autoridades eclesiásticas chegarem num consenso em que deveriam comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. E qual a razão dessa comemoração no dia 25 de dezembro? Existe uma razão, existe um porquê. E nós vamos estar explicando esse porquê. Então, nesse período do dia 25 de dezembro, foi também rejeitado, né, pela Igreja Oriental. Então, eles rejeitaram durante 100 anos, eles não quiseram aceitar a comemoração do nascimento de Jesus. Também houve controvérsias quanto à questão tanto da comemoração como da data. Porque Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? A maior certeza que nós temos é que Jesus não nasceu em dezembro, nem nessa data. Porque a Bíblia mostra que nesse período, no período em que Jesus nasceu, os pastores, eles estavam no campo. E para os pastores estar no campo, então teria que ser entre primavera e verão. Porque a região de Israel nesse período é uma região muito fria em dezembro. Então, se os pastores e as ovelhas fossem para o campo, iriam morrer congelados. Então, não poderia. Então, a possibilidade que se tem de Jesus ter nascido entre abril e, no mais tardar, novembro. É uma possibilidade, não se sabe. Não há registros, nem na Bíblia, e nem também registros históricos de quando Jesus nasceu, o dia, o mês. Mas o fato é que Jesus, que já existia antes do princípio, ele se tornou carne em algum período do ano. E as autoridades, né? Então, houve controvérsia contra a Igreja Oriental, também a questão na Inglaterra, Oliver Cromwell. Vamos louvar Deus. Foi uma pessoa muito importante. Sim, senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. E aparece na história esse inglês, Oliver Cromwell. Por quê? A Inglaterra vivia uma monarquia e vivia, dentro dessa monarquia, uma corrupção muito grande que lembra muito o Brasil de hoje. Aí surge esse personagem na Inglaterra, um homem crente e de uma associação com os puritanos. Tipo, a Bíblia era a base para a vida dele. Tá? Então ele era agricultor, era fazendeiro, era próspero e era um líder. Então ele se associou com aqueles que aspiravam uma mudança no Reino Unido. E as pessoas tinham nele uma esperança, quer dizer, uma figura de um líder, e um líder a favor da justiça. E a Inglaterra vivia um momento de corrupção horrível. E, de fato, ele marchou contra o rei. Depois o rei foi até assassinado, quer dizer, morto, pena capital. E ele não queria a ditadura pela ditadura, sabe? Então ele entregou a Inglaterra, de fato, para viver uma democracia. Mas ele percebeu que muito dos parceiros deles, que assumiram a Câmara,
dos lordes também se entregaram à corrupção. Aí ele voltou, meteu o pé na porta do parlamento. Depois, quer dizer, os políticos corruptos, que muitos eram até amigos dele, e assumiu, de fato, o que foi chamado uma revolução puritana. E nesse período, foi um período de prosperidade para a Inglaterra em todas as áreas. E ontem nós aprendemos que em 1290, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Quando que os judeus voltam à Inglaterra e recebem condição de cidadãos? No período do Oliver Cromwell. Então, ele foi muito importante para a história da Inglaterra e para a história do mundo. Sim, senhor. Então, essa palhinha que foi dada aqui sobre Oliver Cromwell, ainda bem que tem um pessoal que faz intercâmbio, fala inglês, né? Ajuda a gente, né? Eu queria até que vocês curvassem a cabecinha de vocês, porque o ano que vem tem eleição no nosso Brasil. E nós precisamos que Deus levantasse alguém da estirpe desse homem. O Brasil. Quem está entendendo? O que é um Brasil melhor, gente? Mas o que é que vocês fazem para um Brasil melhor? O que é que nós fazemos? A gente deixa acontecer? Ou se junta a críticas, né? Críticas sem fundamento, porque todo mundo critica, né? Eu penso nisso, né? Então a gente precisa, assim, né, quer dizer, num momento como esse, quer dizer, era um homem de posição, né? Um homem de posição, respirava as Escrituras, né? Ele respirava as Escrituras. E, mais uma vez, louvar a Deus e parabenizar todos vocês que estão aqui nessa manhã aprendendo. Vamos lembrar o seguinte, nós temos responsabilidade diante de Deus e dos homens com algum tipo de mudança que tem que ter no país, né? E com toda certeza, quem está entendendo? Olha a expressão que eu vou colocar, tá? Com toda certeza, a gente precisa de alguém vindo de Deus. Vindo de Deus. Amém? E vindo de Deus, às vezes as pessoas, né, ficam fazendo comentários sobre militares, né? Não fazem comentários sobre os militares? Sim ou não? Então, qualquer pessoa que se debruça sobre a história isento, verá que foi uma bênção o período que os militares governaram o Brasil. Graças ao que houve, fomos livres de uma ditadura comunista. Olha para cá, assim, graças ao que houve, né? Fomos livres de uma ditadura comunista. Então nós não podemos ter receio, quem está entendendo? E devemos pensar biblicamente que se for para o bem do Brasil, né? Que se for para o bem do Brasil, porque não pode continuar essa zona, não pode continuar essa porcaria daí. Passa mal aí, você vai para onde agora? Passa mal. Se não tiver um bom plano de saúde, para onde você vai agora? Amém? Outra coisa, essa violência descabida pode matar, não tinha isso na época dos militares, não. Estou olhando para alguns militares aqui presentes, o pastor Ailton está ali, ó, capitão de mar e guerra, estou ali olhando para o Monteirão ali, né, Monteiro? Não tinha. Quem está entendendo? A gente tem que pensar, nós temos que pensar, porque eles torturaram. Veja bem, deixa eu explicar para você. Deficiências vão existir. E os abusos de autoridade que tem hoje no serviço público, por exemplo, quando a gente chega lá igual um coitadinho. É uma tortura, não? Isso não é uma tortura, não? Tortura da democracia. A democracia que favorece uma elite. Quem está entendendo? Então vamos pensar, né? Vamos pensar que a gente precisa de uma revolução no Brasil, de alguma coisa que venha de Deus, mas nunca a ditadura comunista. E seria bom vocês fazerem os seminários, nós vamos fazer sobre isso tudo, sermos bem esclarecidos, porque tem acontecido uma esquerdização das universidades, né?
artistas como Caetano Veloso e outros, né, que os jovens ficam meio assim com ele, mas está todo mundo enganado, né? Não corresponde à realidade dos fatos. Então olha para aquilo e fala assim, meu amado irmão, vamos pedir a Deus uma interferência. Nós somos contra a todo tipo de tortura, não só aquilo que foi alegado, né? E se despreza em meio a qualquer comportamento que nós vamos sempre condenar, mas se perde a visão do todo. O Brasil foi salvo. Fala assim, o Brasil foi salvo. Pastor Ailton, enquanto militar cristão, sempre, o pastor Monteiro, enquanto militar cristão, nunca se comemorou lá golpe, né? Sempre se comemora o quê? Houve uma o quê? Uma iniciativa visando proteger a sociedade civil brasileira. Sim ou não? É claro que houve, gente. Olha como é que está isso aí hoje. Hein? E outra coisa, qual foi o general que foi que tomou Petrobras, o general que tomou essas empresas públicas? Nunca houve isso. Nunca houve isso. Agora, a corrupção, como tem acontecido com o Brasil, aí quando ouço falar de Oliver Cromwell, Oliver, é isso mesmo, né? Falei certo agora? Oliver Cromwell. Eu digo, meu Deus. Agora, quem quiser conhecer mais sobre Oliver Cromwell, nós vamos fazer aqui uma sessão e vamos passar um filme baseado em fatos reais para que se conheça mais. Amém? Então, quando a pastora está fazendo a citação desse homem, não é qualquer um, tá, gente? Mergulha e veja o que ele representou. E eu falei, meu Deus, o Brasil precisa de um homem assim. Levanta a mão comigo, irmão José, lá de Petrópolis. Fala, meu Deus, nosso país, salva o nosso país. Eu queria que só quem quer de coração ficar de pé, um minuto, um pedido para Deus livrar o Brasil da mão de aventureiros.